Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma reflexão sobre uma palavra do Evangelho que eu meditei hoje no meu momento de oração. Eu meditei essa palavra e eu achei oportuno trazer aqui para o canal. A palavra ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. E diz assim: Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino, como este é a mim que recebe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, eu estava meditando essa palavra, foi a palavra que eu meditei hoje, e eu pensei sobre várias coisas. Mas, inicialmente, o que me prendeu foi logo esse versículo inicial. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? E aí eu fiz a seguinte reflexão. No mundo que nós vivemos hoje, nós vivemos, infelizmente, uma guerra de egos aqui na Terra. A gente sempre quer ser o primeiro em tudo, a maioria, né? Digamos assim, quer ser o primeiro em tudo. A nossa humanidade quer ser aplaudida, quer status, quer fama, quer validação, quer sempre estar em primeiro lugar. E aí isso me faz uma comparação a outra palavra que Deus diz, não me lembro, não recordo agora onde é que está, mas que diz, se você quer ser o primeiro, que seja servo de todos, que vocês sirvam a todos. Eu fiquei meditando que como é bom, que bom, Senhor, que os céus, o reino dos céus é diferente do processo que funciona aqui na terra. Porque a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está reservado para aqueles que amam a Deus. Mas com certeza deve ser algo totalmente diferente do sistema daqui onde nós vivemos, onde todo mundo quer ter razão, ninguém quer reconhecer os seus erros, ninguém quer dar o braço a torcer. E fica nessa guerra de egos, de vaidades, de alimentar a própria vaidade. E nos céus eu acredito que deve ser totalmente diferente. Não deve existir isso. Deve ser aquilo que o Senhor falou. Aquele que quer ser o primeiro, que seja servo de todos. E quando eu digo servo de todos, servir o outro, é servir o outro sem querer nada em troca. É servir o outro porque é o correto, por obediência a Deus, porque o Senhor nos pede. É fazer o bem sem olhar a quem e sem procurar fama por isso, sem procurar status por isso, né? Aquilo que o próprio Deus diz, que tua mão direita não veja o que tua esquerda fez ou vice-versa. E eu estava meditando sobre isso. Quem é o maior no reino dos céus? E o Senhor mesmo nos responde, o maior no reino dos céus será aquele que serve a todos. Outra coisa interessante que eu meditei nessa palavra é sobre as crianças. O Senhor fala, se a gente não tiver coração de criança, nós não entraremos no reino. E como o Senhor fala que se a gente não tiver, se a gente não for como as crianças, nós não entraremos no reino, o Senhor não quer dizer que nós devemos ser muitas vezes ingênuos, porque as crianças muitas vezes são ingênuas, às vezes são birrentas, não é? O Senhor não quer dizer isso, o Senhor não quer que nós sejamos, nesse mundo, pessoas ingênuas. O Senhor quer que sejamos prudentes, pessoas mansas e sábias, mas ingênuas não. Então, acredito que Ele não quer que nós sejamos ingênuos e tampouco birrentas, aquela criança que às vezes chora para querer as coisas e bate o pé e teme e tal. Eu acredito que não é nesse sentido, que todos nós sabemos que criança também tem essa parte aí, né, essa fase. Mas quando o Senhor fala, seja como crianças, é a questão do coração gratuito que as crianças têm. As crianças, elas
elas são verdadeiras nas suas expressões. Se elas estão irritadas, elas mostram que elas estão irritadas. Se elas sentem amor, elas demonstram que têm amor. Se elas têm vontade de chorar, elas choram. Se elas têm vontade de se alegrar, elas se alegram. As crianças, elas são verdadeiras em sua essência. As crianças ali, eu que trabalho com criança, às vezes está ali brigando por um brinquedo, é meu, não quero isso, aquilo, mas daqui a pouco, daqui a 5 minutos depois, elas estão brincando, conversando e rindo como nada tivesse acontecido. A criança, ela não leva a maldade para o coração, a criança, ela não leva o rancor para o coração, ela não alimenta aquilo, ela vive aquilo de forma intensa. Ah, tá bom, eu briguei, não gostei, é meu, é teu, você tá errado. Mas acabou, depois elas se resolvem e seguem a vida. O ser humano é diferente, por conta mesmo dessa vaidade, do orgulho, do ego, a gente vai deixando a mágoa, a raiva, a falta de perdão contaminar o nosso coração. E eu não estou dizendo que é fácil amar o próximo, como o Senhor nos pede, eu não estou dizendo que é fácil perdoar os outros, não estou dizendo que é fácil. Mas o Senhor, Ele nos convida a ter um coração de criança, a ter um coração verdadeiro, a ter um coração que tem uma essência e a ter um coração que não alimenta a maldade, que não alimenta o rancor, que não alimenta a vaidade, que não alimenta o ego, que não alimenta nada dessas coisas, para que a gente possa ser grande no reino dos céus. E eu fiquei contemplando, meu Deus, como que bom, Senhor, que bom que o reino dos céus verdadeiramente é diferente desse reino aqui, onde está todo mundo querendo ser melhor do que o outro, para ver quem é que ganha mais, para ver quem é mais bonito, quem que tem mais dinheiro, quem é mais inteligente, quem é mais famoso ou não. Tem muito disso. E no reino dos céus não é assim. Nada disso vai contar, nada disso vai funcionar. E que bom que não vai funcionar. Que enquanto nós estivermos aqui nesta terra, que nós vivamos, que nós aprendamos, sim, que tenhamos dinheiro, que sejamos, que a gente possa ser abundantes, que tenhamos sim riqueza, não é nada demais em ter riqueza material, a riqueza, a pobreza, quando Deus fala que a gente seja pobre, não é no sentido financeiro, mas é pobre de espírito, do desprendimento, do não se apegar àquilo que nós temos, de saber usufruir de tudo, mas com muita sabedoria e desprendimento, porque tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Então a gente não pode se apegar a essas coisas, que a gente viva da melhor maneira possível, que a gente tenha conforto, que tenhamos riqueza, abundância, como eu acabei de dizer, que a gente tenha tudo, mas que a gente possa viver isso de forma equilibrada, sem apego, dividindo aquilo que a gente tem, né? Não sendo egoístas, mas sempre com pensamento no céu, porque aqui é passageiro, mas a eternidade não. O céu não é passageiro. Então, na minha reflexão, eu falava assim com Deus, falava assim, em algum momento isso tudo aqui vai passar, Senhor. E eu sei que a questão da despedida, da saída de quem amamos desse mundo é dolorosa, é dolorida, a gente sente, sim, a gente sente. E que o Senhor sempre conforte, né, aqueles que perderam seus entes queridos, e talvez aqueles que um dia vão me perder, aqueles que ficarem, que o Senhor console, que o Senhor conforte. Mas eu, sinceramente, pensei assim, mas se eu for, quando eu for, se for da vontade de Deus, né, que sua misericórdia me alcance, eu esteja eternamente com Ele, vai ser maravilhoso. E eu pensei assim, a gente tem que viver nesta terra, mas com pensamento no céu, porque lá sim vai ser eterno. Aqui tudo é passageiro, por isso que essa palavra também me fez pensar a forma como eu quero viver aqui nesta terra. Então a gente aqui tem que viver realmente para servir, para amar e, como eu falei, servir no sentido de servir com humildade, servir com verdade, servir com essência, não servir para aparecer, para se amostrar, para ter fama, ser oportunista, sabe? Mas fazer isso de coração, sendo uma pessoa melhor, com o intuito que sejamos pessoas melhores, com o intuito que outras pessoas tenham uma condição de vida melhor, com o intuito que nós sejamos sinais de Deus nesse mundo tão violento, tão cheio de amor, tão cheio de... Enfim, que nós sejamos testemunhas de Cristo aqui na Terra, que nós sejamos
a luz do Senhor, né? O sal da terra, como ele pede, seja sal da terra e luz do mundo, para que a gente possa ser grande no reino dos céus. Então, que o Senhor nos ajude a ser isso, porque na realidade que nós vivemos, de tantas tristezas, de tantas coisas negativas acontecendo, às vezes a nossa esperança fica pequenininha, não é verdade? A gente fica pensando, Senhor, como é que eu vou sobreviver, conseguir continuar acreditando diante de tanta desumanidade, principalmente com as crianças. Isso é importante ressaltar. Quando o Senhor nos diz, tenha coração como as crianças, eu lembrei que a gente deve orar pelas nossas crianças, pedir, cuidar das nossas crianças, gente. Essas últimas notícias que têm aparecido nas atualidades de crianças que foram vendidas para serem exploradas de tantas formas possíveis, isso é muito triste, isso é muito doloroso, isso é muito, não tenho palavras para poder definir essas coisas que acontecem com mulheres, com crianças, com idosos, mas principalmente como a leitura fala sobre as crianças, que nós protejamos as nossas crianças, que a gente ore pelas crianças em situações de vulnerabilidade, de rua, de violência, de exploração, de trabalho infantil, sexual, que a gente possa orar, clamar e proteger as nossas crianças. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria e forças para suportar suportar o mundo que a gente está vivendo no geral, né? Tem muita coisa boa que às vezes também não é dita, mas não dá também para fugir da realidade difícil que nós vivemos. Então, que a gente possa encontrar em Deus a força para que a gente não desista, que a gente possa encontrar em Deus a fé para a gente se sustentar até o dia que Ele voltar e dar fim a toda essa maldade que está no mundo que nós vivemos. Tá certo? Espero que essa reflexão tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.